E mais assuntos agora, falar um assunto que é bem tabu, né? Principalmente porque trata da saúde íntima masculina, senhora Renata Tomasi. Exatamente. Neste bloco nós vamos abordar esse tema aí que é bastante sensível, para muitos constrangedor, desanimador e sim, Moacir, você está certo, considerado um tabu enorme entre os assuntos sexuais ali mais falados do universo masculino e também do feminino. O que é a disfunção erétil, a temida impotência sexual? Não sei, vamos conversar com um especialista aí para ver qual que é o significado e tudo mais. E para conversar com a gente, né, sobre esse problema que assombra aí os homens de todas as idades, está aqui o Dr. Gustavo Cruz, que é médico urologista e defensor aí da conversa franca entre os problemas masculinos. Dr. Gustavo, seja bem-vindo mais uma vez ao Marco Zero. Bom dia. Bom dia, obrigado, bom dia a todos, bom dia aos ouvintes. Bom, doutor, antes de tudo, vamos esclarecer. Existe uma diferença entre disfunção erétil e impotência sexual? Porque as palavras, elas são a mais frequente, talvez seja a impotência sexual, né? Então, existe essa diferença? Eu acho que assim, é mais uma questão de semântica e senso comum, né? Eu acho que popularmente as pessoas falam impotência, né? Mas assim, o termo técnico seria disfunção erétil. A gente não usa na literatura o nome impotência, né? Porque a gente não... Potência seria como, por exemplo, assim, aquela coisa mais, digamos, masculina, mais antiga, de pensar na potência do motor, né? Em cavalagem, né, de motor. E como se o motor não funciona, ele está sem potência. Então, automaticamente se transfere isso para a parte do homem que se imagina como se fosse um motorzinho ali que está funcionando ou não funcionando, mas a gente usa como disfunção erétil porque são diferentes os tipos, né, ou a maneira de se manifestar, às vezes a origem do problema. Então é mais uma disfunção, é um não funcionamento ou somente um mau funcionamento. Doutor, quais são as principais causas da disfunção erétil? Ela pode ter várias origens, Sim, né? Assim, eu te diria que o principal ponto que sempre está presente, ou 100% do problema é causado por ele, ou uma parte, é a parte psicológica, né? Eu vou te dizer assim, se tu pegar, por exemplo, um homem bem mais jovem, não tem grandes doenças, às vezes ele vem se queixando de disfunção ou de digamos assim, de uma função erétil não satisfatória. Praticamente 100% dos casos é a parte do nervosismo, da ansiedade, da cobrança dele com ele próprio. E isso se manifesta de modos muito diferentes, porque cada pessoa vê o mundo de um jeito diferente, né? Você às vezes está no trânsito e alguém te fecha, tem cara que se tiver uma arma, né, desce o dedo. E tem cara que leva isso numa boa. Então, assim, os problemas do dia a dia, relacionamento com amigos, com trabalho, tudo isso tem potencialidades diferentes. Então, tem pessoas que são muito ansiosas e tornam os problemas muito grandes. Então, aquilo acaba se manifestando de alguma maneira. Todo mundo tem algum tipo de estresse. Tem pessoa que descarrega esse estresse comendo muito e desenvolve um excesso de peso, uma obesidade, um diabetes. Tem pessoas que fazem atividades físicas extenuantes, como por exemplo a gente vê triatletas e tudo mais. Então a sua ansiedade, os seus problemas acabam saindo por algum lugar, vamos dizer assim, né? E no caso de algumas pessoas acaba se manifestando através de uma disfunção erétil, né? Uma pressão da sociedade, a gente costuma padronizar, né? O senhor mesmo fez essa comparação com o motor, né? Parece que a gente tá numa competição, né? Toda esse funcionamento, o marketing, né, a televisão, os meios de comunicação que colocam todas essas informações, onde a gente parece que tem que cumprir aquele determinado papel, né? Isso influencia nesses problemas que o senhor enumerou? Olha, no meu ver, sim, né? Eu acho que existe, primeiro, uma questão cultural, né, onde se coloca o homem, por exemplo, comparado a situações, por exemplo, ligado à vida selvagem. Por exemplo, tu vê o macho alfa, ou aquele cara que provê para a família, aquele cara que se tiver uma briga ele levanta e vai lá e bate, entende? Então essa situação de colocar às vezes o homem como alguém que tem que tomar a dianteira, tem que tomar as decisões, isso realmente é bastante estressante, né? O que a gente pode, por exemplo, analisar de poucos anos para cá, né? Eu vou te dizer que talvez
5 anos atrás, algumas queixas não vinham pra gente, né? Como, por exemplo, homens dizendo assim, olha, doutor, eu tô desanimado, tô meio sem vontade, mas tu pensa assim, isso é muito subjetivo, mas desanimado com o quê? Eu acho assim, você vai ver hoje o Facebook e o Instagram são coisas que permeiam hoje a nossa vida, né? E se você for analisar em miúdos, ninguém está com problemas e a vida está perfeita naquele mundo criado nas fotografias e nos vídeos, né? Então isso cria uma perspectiva de que a sua vida tem que seguir essa linha. Então parece que, né, o objetivo ficou muito mais longe do que estava antes. E as pessoas veem assim, tô desanimado porque gostaria de ter mais relações sexuais com a minha esposa, gostaria de ter mais disposição para sair à noite com os amigos, gostaria de ter disposição para trabalhar mais animado. Então, assim, as queixas são muito variadas de paciente para paciente, mas no final todo mundo chama isso de desânimo. E nisso aí a disfunção erétil vem junto, né? Porque a pessoa entende a libido e a função sexual como realmente a energia em si, né? Aquela coisa que você tá animado e positivo e tem relação hoje. Pronto para batalha sempre. E não é assim. Exatamente, que não é assim. Em que momento a pessoa, no caso o homem, tem que se preocupar com esse desânimo, entre aspas, que o senhor colocou aí? Eu acho que quando você vê que isso está atrapalhando o seu dia a dia, a sua vida, muitos pacientes, a gente só conversando bastante com eles, né, esclarecendo alguns pontos, a pessoa começa a enxergar de um outro prisma os problemas e volta e meia, às vezes nem precisa de medicação, né? Mas tem bastante coisa hoje para se usar, né? Até esses dias eu estava conversando com um grupo de urologistas que a gente tem lá de onde eu fiz a minha formação, né? Eu sou formado no Hospital das Clínicas, na Universidade do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, e todos os residentes de anos atrás, nós temos um grupo e a gente discute alguns assuntos, né? Então saiu agora um trabalho que vai ser publicado no Journal of Urology, né? Seria a Sociedade Americana de Urologia, deve ser acho que em julho ou agosto, sobre um trabalho de 7 anos de segmento com o uso de algumas medicações para estímulo da produção de alguns hormônios, né, que ajudam a nivelar um pouco a testosterona, que hoje, assim, se fala muito nisso, né? As pessoas vêm, na verdade, conversar com a gente porque acham que, basicamente, tá faltando um hormônio, eu acho que se eu colocar ali, ele vai me ajudar e vai resolver todos os meus problemas. Eu uso muito o apoio dos psicólogos nesse tipo de tratamento, porque é fundamental que a pessoa enxergue as coisas de um jeito diferente. Muito mais do que usar medicação. Doutor, mas existem algumas patologias crônicas, né? Talvez eu gostaria que citasse algumas que também tem como sintoma a disfunção erétil. Eu acho assim, se você acaba desenvolvendo por, às vezes, alimentação errada, não exercício, aquelas coisas que a gente vê assim, que seriam ligadas a uma vida saudável e não saudável. Por exemplo, assim, se você desenvolve diabetes e não cuida, pressão alta não cuida, não faz atividade física, isso tudo vai aos poucos lesionando os vasos sanguíneos, né? É o que a gente chama de aterosclerose. Então, aquele conjunto de pressão alta, diabetes, colesterol elevado, excesso de peso e sedentarismo, são os 5 pontos, eles envelhecem os vasos sanguíneos. E os primeiros vasos a morrerem, digamos assim, são os vasos pequenininhos. O vaso do pênis é um deles. Então, assim, se você tiver as doenças associadas a uma ansiedade, toda essa cobrança do mundo de hoje, né, você tem uma fórmula bem negativa aí para influenciar no funcionamento da disfunção. Doutor, uma outra pergunta, por exemplo, quem é fumante, né, de tabaco, na hora de comprar o seu cigarrinho, sempre vira e mexe é sorteado com aquela imagem lá da impotência sexual. Pede pra trocar, né? Tabagismo, pede pra trocar. Eu não quero isso aqui não, você vê um câncer de pulmão ali, por favor. Mas assim, brincadeiras à parte, né, o assunto não cabe tanto, mas, por exemplo, o tabagismo, ele pode influenciar tanto assim na disfunção erétil? Tudo gira em torno da aterosclerose. Eu falo pros pacientes assim, você vai envelhecendo, né? E o seu corpo envelhece junto, né? Por exemplo, assim, envelhece o seu pulmão, envelhece a sua bexiga, envelhece o seu intestino, tudo vai envelhecendo junto, né? Algumas coisas acabam envelhecendo mais cedo, né? E aquele órgão que envelheceu mais cedo, às vezes é o que dá problema primeiro. Se você estiver fumando, por exemplo, alguns órgãos vão acelerar esse envelhecimento. Por exemplo, o seu pulmão e os vasos sanguíneos.
todas as células do corpo precisam que os vasos estejam saudáveis, porque é através deles que chega o alimento, o oxigênio e tudo mais. Então, assim, fumar vai acabar gerando um envelhecimento, que é a aterosclerose, e isso vai atingir vários órgãos, né? A retina, né? Tem pessoas que às vezes têm problema de visão e acham que isso é do envelhecimento. Que, tô ficando mais velho, é normal que isso aconteça, aumenta o grau do óculos, coloca um multifocal, mas às vezes é um problema já ligado à morte celular de células da retina. Então isso está ligado ao fumo e a essas doenças que a gente tem que controlar ao longo da vida. Doutor, nós temos uma audiência bastante grande também com o público feminino e nós recebemos uma mensagem de texto de uma ouvinte que assim que a entrevista começou, ela mandou a seguinte pergunta em mensagem, né? O tema veio a calhar, justamente no momento em que enfrento uma crise no meu casamento. Sou casada há 12 anos e a nossa vida sexual já não é mais a mesma. O meu marido não consegue se animar mais para namorar e foge de todas as formas para não conversar sobre o assunto. E toda vez que tento sugerir que ele vá a um especialista para resolver o problema de impotência, ele diz que a culpa é minha, por mais que eu saiba que isso é uma questão de saúde dele. Este peso sobre mim está me fazendo muito mal, principalmente na minha autoestima. Amo ele, mas a situação está cada vez pior. Como faço para convencê-lo a se cuidar e procurar um especialista? Essa foi a pergunta da MA, que por motivos óbvios pediu para não ser identificada. Bom, assim, o que a gente tem que analisar primeiro é que o que a gente vê assim, toda vez que ocorre um problema de disfunção erétil no casal, o homem se sente muito mal, né? Ele fica assim com a autoestima dele lá embaixo. A mulher, a primeira coisa que ela pensa é que, na verdade, o homem não tá animado porque gosta de outra, né? Parece Sim. que os dois estão vivendo o mesmo problema, mas pensam de maneira diferente. Uhum. Isso é muito corriqueiro. Mas assim, o primeiro ponto que é por isso que a gente usa assim o apoio psicológico nisso aí, né, dos psicólogos. Eu explico assim, se você tem, vou dar um exemplo assim mais esdrúxulo, mas seria assim, se tem, por exemplo assim, uma criança ou um menino que vai pro recreio todos os dias na hora do intervalo e tem lá um valentão que bate nele. Se isso acontece todos os dias, vai chegar um dia que o menino não desce mais, ele fica na sala. E ele vai começar a achar que descer pro recreio é uma coisa ruim. Para que alguém vai se expor a uma experiência negativa? Ele já parece não se expõe. E começa a achar que aquela atividade é uma coisa ruim, não é positivo. Ninguém vai se expor a uma experiência negativa por conta própria. Então, assim, se a relação sexual começa a dar errado, ou seja, ele vai uma vez e dá errado, vai outra vez e dá errado, ele começa a não querer mais se expor, porque ele está se colocando numa situação ruim. Então ele não quer passar por aquela experiência negativa. E ele não conversa sobre isso. Então, automaticamente, você começa a não querer mais ter relação sexual. Né? E às vezes alguns pacientes vêm dizendo assim, minha libido tá baixa, tô sem vontade. Mas assim, as experiências são tão ruins que você começa a não querer mais. Não tem mais vontade. Então, o primeiro ponto é que o casal precisa conversar sobre o assunto, desmistificar o problema e a partir daí, com o apoio às vezes de medicamento, com o apoio de um psicólogo ou de um terapeuta de casal, você vai resolvendo. Porque, assim, organicamente falando, se uma pessoa está nervosa, ansiosa, com qualquer coisa que seja, você vai liberar uma substância chamada noradrenalina. A noradrenalina, ela contrai os vasos sanguíneos. Então, assim, se você está ansioso liberando noradrenalina, ele vai contrair os vasos do pênis, que causam flacidez. Então, assim, o cara está indo para a relação sexual, já está com medo de que falhe, porque ele lembra da outra vez que falhou, e lembra da outra que falhou, e lembra digamos assim, da situação que ele vai viver caso não funcione. Então, assim, o nível de noradrenalina sobe e faz exatamente o efeito contrário do que ele gostaria. Então, assim, a ansiedade e o medo vão causar disfunção erétil. Então, a primeira coisa é você conversar sobre o assunto e ir tornando o problema mais leve, né? Se conversar não resolver o problema, precisa de tratamento. O Sistema Único de Saúde, a rede pública, tem tratamento para esse tipo? Não tem. Assim, eu acho assim, você teria psicólogos, né? Eu acho que pela rede pública, mas as medicações hoje não estão no rol, né? Você, assim, o primeiro ponto é você quebrar, né, os ciclos de experiências ruins que seriam as disfunções quando você tenta ter uma relação. Isso se faz com medicação, caso obviamente não haja um distúrbio hormonal no paciente, que não é mais comum, né? Os distúrbios hormonais são a exceção. O normal normalmente realmente
são as disfunções ligadas à parte psicológica, ao medo, à ansiedade, à baixa autoestima, aos problemas financeiros que sejam, né? Então, esse é o primeiro ponto, você tem que quebrar o ciclo. A gente faz isso com a medicação, a curto prazo. A médio e longo prazo, você vai trabalhar com o psicólogo, com a esposa, com a namorada, para tentar que com o tempo aquele problema não se torne tão grande, né? E ele vá trabalhando com aquilo, não tenha mais tanto medo de ter relação, disso acontecer. É claro que assim, é o que eu falo, a disfunção erétil, ela não é a doença, ela é o resultado, né, de uma gama de problemas que vem se acumulando e se manifestam através da disfunção. Assim como eu tinha falado, podem se manifestar através de um cara que está com problema, ele fuma o dobro de cigarros. Ele está com um problema, ele come o dobro do que ele comeria. Ele está com um problema, ele briga em casa, ele briga com os amigos, ele briga no trânsito. Então, assim, você manifesta os seus problemas, as suas dificuldades de várias maneiras, né? Agora, alguns pacientes manifestam isso através da disfunção. Então, você tem que trabalhar, na verdade, a origem da disfunção, né? E não somente a disfunção em si. Se só der medicação, à medida que ele parar o medicamento, tudo volta. Doutor Gustavo, a ejaculação precoce, ela pode ser considerada uma disfunção erétil? Não, a disfunção erétil é o distúrbio digamos assim, de rigidez peniana. Mas o que acontece? Você pode, você classifica a ejaculação precoce em primária e secundária, grosseiramente, né? A primária seria aquela do menino ansioso com a descoberta do ato sexual, e pelo nervosismo e ansiedade, pelo mesmo mecanismo da noradrenalina, ele tem a ejaculação muito rápido. A secundária, muitas vezes, ela é relacionada ou a algum trauma, alguma coisa que aconteceu depois na vida de um homem que tinha uma ejaculação no tempo normal antes, ou então ligada à disfunção erétil. Ou seja, como o corpo ou o cérebro acaba sabendo que a rigidez peniana ou a ereção ela vai ser curta, ele puxa a ejaculação para aquele período curto. Então você tem uma ejaculação precoce secundária à disfunção erétil. Então esses dois problemas costumam vir juntos e normalmente a gente trata a disfunção erétil e a ejaculação precoce se resolve. Esse tempo de relação, ele varia de pessoa para pessoa? Já foi tentado você mensurar um tempo, mas não tem como, né? Tinha uma época que se usava assim o tempo da ejaculação ou do orgasmo feminino como o tempo que seria considerado normal. Mas não existe isso, porque é uma coisa muito do casal e não tem assim um período, 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos. Isso aí não se usa. A definição é assim, a ejaculação precoce, ela é uma ejaculação que ocorre antes do momento que a pessoa gostaria, certo? Você não consegue controlá-la e isso é desconfortável para você. São os 3 pontos, certo? E aí você considera. Porque assim, tem pacientes que vêm comigo e dizem assim, doutor, eu fico tendo relação sexual por 10 minutos e eu acho que eu tenho ejaculação precoce. E tem outros que falam, eu tenho ejaculação em 1 minuto, 2 minutos, eu acho que isso é desconfortável. Tem outros que dizem que antes de penetrar já tem. Então, assim, isso é muito variável. Se você tentar estabelecer um tempo, né, você está forçando isso, mas assim, tem que ser algo desconfortável para quem está vivendo aquele momento. Doutor, não tem como a gente falar de disfunção erétil e não lembrar do famigerado Viagra, né? Ah, sim. Ele é hoje um dos tratamentos, é o principal tratamento, é contraindicado em quais situações? Ele assim, é um medicamento muito bom, né? Não o Viagra em si, né? Eu acho que estamos fazendo uma propaganda para ele. Estamos tipo usando o Viagra como bombril, né? Exatamente. Mas assim, os medicamentos para ereção, eles são o que a gente fala assim, os medicamentos iniciais ali, que nem a gente estava falando. A gente quebra os ciclos de disfunção ou de problemas inicialmente com eles. Aí você tem os medicamentos que você usa sob demanda, que a gente fala, né? Por exemplo, assim, você vai ter a relação sexual, aí 1 hora antes toma o medicamento. Ou então, que é o que hoje a gente usa, é o que mais se usa, são os medicamentos que você usa diariamente, como se fosse um remédio da pressão, um remédio do diabetes. Todo dia você toma um comprimido de dose bem baixa, ele vai se acumulando, tem menos efeitos colaterais e, digamos assim, está sempre pronto, né? E toma todos os dias. Mas não é um perigo isso para a pessoa que é leiga, que vai, por exemplo, atravessa a ponte e o cara oferece e agora eu vou tomar sem uma prescrição médica? Olha, eu sempre recomendo que tome medicamentos do Brasil, né? Todos eles chancelados pela Anvisa, medicamento ali
não sabe o que foi colocado no medicamento, como que ele foi armazenado. Às vezes você está comprando uma coisa que não funciona, algo que não é medicamento, então assim, compre, com certeza não recomendaria. A gente vai no médico, dá uma conversada, explica a situação, vê se tem alguma contraindicação para o uso do medicamento, daí é um medicamento super seguro. Doutor, a gente está se encaminhando aí para o final do nosso bloco, da nossa conversa. Além das dicas que eu quero pedir para você passar aos nossos ouvintes, dentre todas que você já deu, né? Mas vamos dar uma recapitulada aí. Quais dicas você passa aos nossos ouvintes? Quem está enfrentando esse tipo de problema, seja o homem ou até mesmo a mulher, o companheiro ou a companheira, né, da pessoa que está passando por essa situação. Deixa os seus contatos, endereços das redes sociais e sua última dica aí para os nossos ouvintes. Gente, assim, a disfunção erétil, ela é um resultado de uma pressão muito grande, que varia muito de pessoa para pessoa, né? É uma condição que tem um fator psicológico muito forte. É claro que tem fatores orgânicos, como às vezes problemas que geram lá o infarto, gente que teve cirurgia cardíaca e tudo mais, mas assim, isso é só mais um fator. Eu te digo que o fator psicológico, ele é com certeza hoje, né, o fator mais preponderante. Então assim, tem que bater um papo, tem que ir no médico, ou às vezes no psicólogo, conversa em casa sobre o assunto, né, aborda, isso não é um bicho de 7 cabeças. E depois que se resolve, a pessoa vê assim, pô, por que eu não... Né? Esse é o fim de um relacionamento. Não vamos terminar um relacionamento, às vezes, duradouro por causa de uma coisa que é resolvível, vamos dizer assim, né? E a gente tá ou no consultório, às vezes o médico da família, às vezes conversando com os amigos, né? Até, na verdade, assim, quando conversa entre os amigos, ninguém tem problema, né? Quando você fala resolvível, isso se aplica a pessoas de qualquer idade? Eu acho que sim, sabe? É que hoje a gente vai ver assim, com o advento dos medicamentos, tanto os orais quanto medicamentos injetáveis que usa, até mesmo em casos mais graves, as próteses de pênis, né? Você acaba resolvendo a grande maioria dos problemas, né? Porque você tem a origem desse problema em diversos pontos, né? Tanto na parte psicológica mais a parte orgânica. Então, conversando, a gente vai testando as linhas de tratamento e resolvendo, né, a maioria dos problemas, né, em qualquer idade. Marco Zero, onde tudo começa.